Isso aí, doutora. Obrigado, hein, por ter aceitado o convite. Queria te fazer uma pergunta. Tem uma frase, acho que é até um dito popular, que diz que você é o que você come. Isso é verdade? Então, essa afirmação é simplista demais, né? Você é muito mais do que você come, né? Você é o que você pensa, o que você fala, o que você faz, como você age com os outros, como você se cuida também, Sim. né? Então envolve muito mais coisas do que só a comida. Sim. Mas a comida é muito importante naquilo que a gente é, né? E naquilo que a gente é, que eu digo não numa questão de essência, mas numa questão de saúde física. O ato de comer é um comportamento que vai fazer parte do nosso hábito, vai virar hábito, né? E se a gente tiver hábitos saudáveis, a gente vai ter uma boa consequência na nossa saúde. Então a gente vai preservar a saúde, a gente vai evitar doenças, a gente vai se sentir bem, a gente vai ter disposição. Então a alimentação é muito importante para isso. Você acha que a maioria das pessoas come mal? Então, as pesquisas aqui no Brasil, elas relatam que a gente tem uma ingestão insuficiente de alguns alimentos, e alimentos que trazem bastante nutrientes. Por exemplo, verduras, legumes e frutas são alimentos que são pouco ingeridos pelos brasileiros, né? A gente Sim. consome pouco. A média de ingestão, tanto para frutas quanto para verduras e legumes, é em torno de uma porção por dia ou menos. A gente deveria consumir pelo menos 3 de cada por dia, 3 porções de frutas e 3 de verduras e legumes, para a gente ter todos os nutrientes que a gente precisa. Fibra é uma coisa importante, é um nutriente importante também. A fibra, ela vai trazer saciedade, ela vai trazer prevenção de algumas doenças, faz o nosso intestino funcionar direito também. E a nossa ingestão de fibras também está muito abaixo do que seria ideal. A gente precisa de 25 gramas de fibras por dia. E 68% da população não chega nesse valor de fibras por dia. E onde tem fibra? Então, as fibras estão presentes nas verduras, nos legumes e nas frutas, Entendi. que são pouco ingeridos, né, pelo brasileiro, e também pelos cereais integrais. Nos cereais integrais a gente tem muita fibra. No arroz integral, nos tubérculos com casca, como a batata com casca, batata doce, as massas integrais, as farinhas integrais, o trigo integral também tem bastante fibra, e as leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, tem bastante fibra também. Sim. Eu fico pensando às vezes assim que uma das dificuldades que eu acho de comer bem é a questão da comida estar associada ao prazer, né? Há uma dificuldade que a gente tem de não fazer coisas que nos dão prazer, né? A gente vive numa espécie de mecanismo do prazer, né? Uhum. Tem uma psicanálise que chama de princípio do prazer, algumas coisas assim. Então você só quer fazer aquilo que te dá prazer imediato, né? Então, obviamente, a ingestão de alguns alimentos, açúcar, gordura, elas dão uma sensação de prazer maior do que de outros alimentos. Então, a dificuldade de entender que comer saudável também é legal, sabe? Tipo assim, eu não tô me ferrando, porque parece uma coisa assim, caraca, tô me ferrando aqui comendo essa salada, sabe? Tipo, uma cultura meio assim, a gente tem ainda muito... Às vezes eu acho até que tem a comida como um ídolo, porque tudo é comida, tudo é comer. Faz parte de todos os eventos sociais que a gente frequenta, né? Cara, e tipo, pô, eu já vi uma galera fazendo... Porque assim, os memes, as brincadeiras revelam o que é a cultura. E diz assim, o cara bom pra sair comigo é o cara que me paga um lanche. Uhum. Não sei o que lá comer, sabe? Então é meio engraçado essa coisa, né? O que acontece? Quando a gente fala de prazer, né, a gente tem que levar em consideração que as pessoas são muito imediatistas hoje em dia, né? Então elas querem o prazer imediato, exatamente. O grande problema desse prazer imediato, isso está relacionado com o nosso consumo, porque as pessoas comem mais açúcar do que deveriam, mais sal do que deveriam e mais gordura do que deveriam, né? Isso por pesquisas com a população a gente identifica. E são alimentos que vão dar o prazer imediato, né? O problema é que esse prazer não dura muito tempo, então muitas vezes a pessoa come um alimento para ter esse prazer imediato, às vezes para descontar alguma emoção ruim, ansiedade, uma tristeza, um estresse, né? Então quem nunca fala assim, hoje eu mereço, né? Eu tive um dia difícil, eu mereço Sim. um chopp, um cheeseburger, um chocolate, né? Sim. Só que esse prazer, ele dura pouco tempo, porque ele pode vir seguido de culpa, de frustração,
pela pessoa achar que comeu alguma coisa que não deveria ter consumido, né? Não deveria ter comido, né? Que seria, as pessoas veem muitos alimentos como permitidos e proibidos também, né? Então comer uma coisa proibida, que vai me fazer mal, que vai me engordar. Então é um prazer que não dura. Por outro lado, quando a gente tem uma alimentação equilibrada, a gente ingere todos os nutrientes que a gente precisa. E esses nutrientes vão inclusive alimentar o nosso cérebro e o nosso humor, né? Então é importante a gente ter esses nutrientes na nossa alimentação. E a diferença desse prazer é que é um prazer mais de longo prazo, porque a gente se alimentando bem, a gente tem mais disposição, né? A gente está mais disposto para enfrentar as atividades do dia a dia e a gente tem um melhor humor também. Várias pesquisas relacionam a alimentação com o humor, né? Ao mesmo tempo que as pessoas comem às vezes para aliviar uma emoção ruim, aliviar o mau humor, a alimentação pode fazer com que o nosso humor fique melhor, se a gente ingerir os nutrientes necessários que estão presentes nos alimentos do nosso dia a dia, principalmente os alimentos de origem natural, frutas, verduras, legumes, cereais integrais, leguminosas. Então esses alimentos são importantes para manter o bom humor e para manter um prazer que dure um pouco mais, né? Com a nossa disposição, com aquela sensação de bem-estar. Porque assim, o Flávio Gikovati, ele fala no livro dele que assim, comer é legal, mas deixar de comer também é. Deixar de comer aquilo que te faz mal, se você entender, né? Então, e é interessante essa questão que você falou da culpa, né? Eu acredito que quem já foi obeso tem muito isso, de comer com culpa. E parece que não consegue tirar essa culpa, né? Nossa, e além de comer, ainda tá comendo com culpa, então tá fazendo meio que mal pro organismo, né? Eu fico pensando, por que a gente se maltrata tanto, sabe? Tipo, tem uma questão meio que de uma autossabotagem, assim, um estilo de vida que não pensa muito no amanhã, né? E umas coisas muito loucas, assim, por causa que eu sei que esse estilo de alimentação vai levar a graves consequências de uma alimentação desregrada, aumento de várias doenças, de várias coisas. E aí no final meio que não vale tanto a pena, né? Mas sabe o que é pior? É pior quando a gente vê essa mentalidade de dieta, esse terrorismo nutricional que a gente vê por aí também, tá? Isso é um problema, porque o que acontece? As pessoas sentem necessidade de se privar da alimentação, então querem emagrecer a qualquer custo e fazem dietas muito restritivas para isso. De novo o fato da pessoa ser imediatista, eu quero ter resultado rápido, então vou parar de comer. E isso normalmente é seguido por períodos de descontrole. Então a pessoa restringe demais a alimentação e descontrola logo depois, porque não consegue manter essa restrição tão severa. E o que acontece nesse processo é que, assim, quando a gente restringe a alimentação, a gente faz uma dieta restritiva, a gente perde peso. Tá? E a gente perde peso basicamente na sua maior forma, em forma de líquido e massa magra. Isso, além de deixar a gente com fome, né, por estar na restrição, sim, vai fazer com que o nosso metabolismo diminua, o nosso gasto calórico diminua. E a gente não consegue manter isso por muito tempo, então a gente vai voltar a comer como antes, com o metabolismo mais baixo. Vai haver um ganho de peso, só que em gordura corporal. E aí a gente muda a nossa composição corporal, não aumenta o metabolismo, porque quem mais gasta energia no nosso corpo é o músculo, continua gastando pouca energia, só que com mais gordura. Então quando a gente fala de alimentação equilibrada, a gente não está falando de restrição, isso é muito importante a gente salientar. Entendi. A gente tem que ter uma rotina de alimentação balanceada, rica em nutrientes, de preferência bastante alimentos de origem natural, bastante frutas, verduras e legumes, mas a gente tem que comer de tudo. E aí vale mais a pena a gente prestar atenção na forma da gente comer. Porque normalmente as pessoas comem rápido, sem mastigar direito e com distrações. Então, se a gente voltar um pouquinho atrás e fizer, por exemplo, um exercício de relaxamento antes de comer, para não ir para a mesa pilhado, isso é muito importante. Além disso, tentar mastigar bem os alimentos, só engolir o alimento quando ele estiver pastoso e evitar qualquer tipo de distração, porque se a gente come distraído, a gente come mais, a gente não sente saciedade. E você vai num restaurante hoje em dia, você vê que as pessoas estão comendo olhando o celular, ou estão comendo fazendo uma reunião de trabalho, a gente vê muita gente comendo na frente do computador, ou no carro, ou andando. Então, esses comportamentos devem ser trabalhados também. E não tanto a restrição alimentar, mas é interessante a gente trabalhar com inclusão de alimentos que vão trazer nutrientes e aí não restringir tanto, trabalhar a forma de comer também. E aí a gente não vai ter exagero na alimentação. Né? Acho que é uma mudança de estilo de vida. Exatamente. Né? E às vezes é difícil absorver isso.
Que é o que você falou, as pessoas querem resultados imediatos e não querem mudar um estilo de vida. Mas com o tempo as pessoas veem que esses resultados imediatos não duram também, porque o que adianta perder 10 quilos para depois engordar 15? E é o que acontece na restrição severa, né, no efeito sanfona. Então, se a gente trabalhar isso, tem que ser gradativo, não tem mudança que dure, que vai ser feita em 2, 3 semanas. Não existe isso, não existe milagre, né? Não existe um produto ou um tipo de dieta que vai fazer você emagrecer super rápido e não vai fazer você engordar. Quando a gente analisa os estudos com populações, os grandes estudos, eles afirmam que pelo menos 80% das pessoas que emagreceram com restrição alimentar severa recuperam o peso perdido depois de 1 a 2 anos. Então não adianta nada. Entendi. Uma coisa que eu queria te perguntar, quais que são os verdadeiros vilões da alimentação? E falando numa coisa bem popular mesmo, assim, é o refrigerante. Quem que você considera os vilões? Se a gente fosse falar de 5. Bom, primeiro, vamos deixar uma coisa clara, não existe alimento proibido ou permitido, ruim ou bom, né? Isso é importante a gente deixar claro, porque tudo pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. Então, se você tem uma regra, uma rotina de alimentação mais controlada, não tem nenhum problema você ir para um churrasco no fim de semana, comer uma pizza, ir para uma festa de criança, que tem bastante coxinha, empadinha, essas bolinhas de queijo, né, tomar um refrigerante, tomar uma cerveja para quem gosta de consumir bebida alcoólica. Então isso pode fazer parte. O grande problema é quando isso vira rotina. Então esses alimentos mais ricos em gordura, em açúcar e em sal, se eles virarem rotina na nossa alimentação, então o açúcar em excesso pode causar ganho de peso, né? A gordura em excesso também pode causar ganho de peso. O sal ou o sódio em excesso pode causar retenção de líquidos, aumento de pressão arterial. E o ganho de peso por si só pode causar doenças crônicas, como por exemplo diabetes, doença cardiovascular. Então, não existe necessidade de abolir esses alimentos na dieta, mas a gente orienta para que eles não tenham um consumo frequente e não exagerado. Tipo o que assim? Então, os alimentos ricos em açúcar. O refrigerante pode ser um deles, porque ele é rico em açúcar, mas a gente não precisa estigmatizar o refrigerante, porque, por exemplo, quando a gente compra um suco de caixinha, ele vai ter mais ou menos a mesma quantidade do que um refrigerante, um néctar desses ou um suco desses. Então, é muito importante a gente olhar o rótulo dos alimentos, ver a composição e ver a lista dos ingredientes. Para isso, é importante a gente ter em mente o seguinte: na lista dos ingredientes de um produto, aquele que aparece em primeiro lugar é o que está em maior quantidade no produto. Sim. Então, se o açúcar for um dos primeiros ingredientes, ele está em grande quantidade. Então, além das bebidas açucaradas, a gente pode apontar os alimentos mais ricos em gordura. Então, a gente tem, por exemplo, as gorduras mesmo, os óleos, as manteigas, as margarinas em grande quantidade podem ser prejudiciais, em pequena quantidade não. Manteiga é melhor do que margarina, né? Existe bastante controvérsia sobre esse assunto também, né? A manteiga é rica em gordura saturada, então em grande quantidade ela pode até contribuir para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Sim. A margarina, antigamente, ela foi produzida como uma alternativa à manteiga por não ter uma gordura saturada. Então a gente via que as empresas pegavam o óleo vegetal e endureciam através de um processo chamado hidrogenação, né? Que é a adição de moléculas de hidrogênio para ele ficar duro, né? Em termos gerais, né? E aí esse processo forma a gordura trans, que é mais prejudicial do que a gordura saturada para a nossa saúde. É uma coisa meio louca. Eu me sinto que eu tô comendo uma comida fabricada em um laboratório. Mas assim, sabe o que acontece? Hoje em dia existe um novo processo, que é a interesterificação do óleo vegetal, que também endurece para formar a margarina e que não forma a gordura trans. Então, assim, pode ser uma alternativa para quem tem que reduzir o consumo de gordura saturada. Assim como o azeite de oliva, por exemplo, que tem uma gordura monoinsaturada, que é bem benéfica para o nosso organismo, tem ações benéficas no organismo, pode ser utilizado no lugar. Então, por exemplo, por que não consumir o pão com um pouquinho de azeite, né, ao invés de colocar a manteiga ou a margarina? Sim. Pode ser uma alternativa também. O requeijão light, né? Ricota, essas coisas. Sim, né? Creme de ricota, tem o queijo cottage, que também é reduzido em gorduras. Então a gente pode ter essas outras alternativas, que esses ainda são ricos em cálcio, né? São fontes de cálcio, de proteína, então pode também ser uma alternativa. Então a gente falou do açúcar, falou da gordura e os alimentos mais ricos em sódio, né? Como por exemplo, o sal de cozinha que a gente adiciona nos nossos alimentos, grande parte do sódio em excesso que a gente ingere é pelo sal que a gente coloca lá, tanto na hora de fazer quanto na hora de temperar o prato lá na nossa mesa.
mas também alguns alimentos com sal adicionado. Então a gente tem como diminuir o consumo desses alimentos. O mais importante é a gente saber que não existe um vilão. O mais importante é a gente cuidar da alimentação como um todo. A gente pode comer de tudo, contanto que a regra seja baseada numa alimentação equilibrada, mais verduras, frutas e legumes, carnes mais magras, cereais integrais, laticínios magros. Aí a gente consegue um bom controle da alimentação. Panetone faz muito mal para a saúde? Porque eu tenho uma teoria, tenho duas. Uma é assim, eu acho que panetone é a coisa que mais engorda do mundo, eu não entendo nada. Mas eu sinto que quando você come, no outro dia você já tá 2 quilos mais gordo. E eu não consigo entender como um alimento ele pode estar na prateleira do mercado de setembro até agosto do outro ano e ele não estragar. Sendo que você compra um pão na padaria, no outro dia o pão tá duro e estraga. O panetone fica 1 ano na prateleira do mercado. Existem processos. O que acontece dentro do seu organismo, então? Não, os aditivos que são usados, os conservantes, eles têm uma legislação específica. Então, é importante a gente ter em mente também que existe esse terrorismo nutricional, que a gente não pode consumir nada de industrializado, mas o alimento industrializado, ele sofre bastante fiscalização, tá? E é importante a gente ter em mente que o que a gente adiciona no alimento para melhorar a vida útil dele vai garantir também a nossa segurança alimentar. Vai garantir que o alimento não estrague. Entendi. E também garante que esse alimento chegue a regiões que normalmente não receberiam esse alimento. Tá. E existe uma fiscalização. Então, tudo que é colocado dentro do produto, ele é fiscalizado. Então, né? ele não faz tem tão mal quantidades máximas para serem colocadas. Então, não faz tão mal, mas muitas vezes não traz o benefício que um alimento de origem vegetal, por exemplo, né, uma verdura, um legume, uma fruta pode trazer. Mas ele pode entrar na alimentação, contanto que não seja regra também, né? Por exemplo, o panetone, né? O que acontece com o panetone? Ele tem mais ou menos o mesmo valor calórico de um bolo recheado, né? Tá. Porque ele tem um pouco de gordura, ele tem às vezes chocolate, às vezes não, às vezes tem fruta cristalizada, ele tem adição de açúcar, ele tem normalmente a farinha refinada, então é como se fosse um bolo com frutas ou um bolo com chocolate, né? O que vai depender é a quantidade que a gente ingere, porque às vezes a gente fica esperando até o final do ano para comer o panetone, apesar dele estar presente na prateleira do mercado. E aí a gente se privou tanto desse alimento durante um período que quando a gente for comer, a gente vai comer demais. Né? É por isso que a privação não é legal também. Então, comer pequenos pedaços mais rotineiramente é mais legal do que ficar sem comer o alimento. É interessante isso que você falou, porque eu acho que é isso que ferra a mente a mente original do obeso. Que é isso, eu não posso comer. Então, quando eu como a pizza inteira. É o ciclo de restrição e compulsão. Restringe. Quando chega a hora de comer, tem uma verdadeira compulsão, um verdadeiro descontrole na alimentação. E já o magro, ele come sempre, Isso. mas ele come um pedaço, né? Tipo, um pedaço de bolo. Ele não precisa da pizza inteira, não né? Precisa, porque amanhã ele pode comer. Pois é, o alimento Então, sempre vai estar lá. o mundo não vai acabar hoje. Não vai ser a sua última refeição. Mas também é aquela coisa de eu vou comer tudo hoje, porque segunda-feira eu começo a dieta, pois né? Pois é, isso não funciona. É verdade. Doutora, obrigado, viu? Eu que agradeço. agradeço Obrigado pela entrevista. Até mais.